A gente bate uma foto se for preciso. Isso. Santa Cristina, eu ainda tinha pai. A gente se mudou para Senador Vergueiro. Os portões da minha vida são os portões da casa da minha avó. A família é muito ligada a Mesbla, então ela foi muito presente na minha vida, na minha infância. Essa é a casa dos Estados Unidos. A gente morou muitos anos no Flamengo. Depois de casada eu fui para São Clemente, Friburgo quando a gente era pequena. Não faz muito sentido isso aí. Não tem. Ação assumidamente feminista, né? Porque feminista era fanchona, era feia, né? E fazendo parte do Centro da Mulher Brasileira, eu fiquei com um grupo que estava pensando a questão das creches. Aí um dia, nessas andanças procurando assunto, coisa de creche, né, eu descobri uma creche muito interessante lá na Vila Kennedy. Aí tem meu amigo Noilton, que faz cinema, e eu disse: Noilton, você tem que vir filmar essa creche, que coisa muito interessante o projeto deles, olha, assim, assim. Ele disse: eu não, você. Psicóloga, feminista, era o que eu era, não tinha... E, de repente, aí ele fotografou o filme e eu fui espontaneamente, uma época que não tive escola de cinema, né? Não tinha escola de cinema naquela época. Então, você aprendia com quem já fazia, você se juntava com quem já fazia. E eu estou olhando para a câmera ou estou olhando para você? Está olhando para mim, mas você olha para onde você quiser. O filme do Túlio. Aqui, ó. Estou olhando para você. Isso. Mas então um pouco foi isso, né? Foi assim que começou no cinema. É uma creche na Vila Kennedy que as mulheres cuidam dos filhos das vizinhas e elas são pagas em comida. Na época tinha a Legião de Boa Vontade, Legião da Boa Vontade. Aí a Legião de Boa Vontade abrigava esse projeto e de 15 em 15 dias tinha uma espécie de armazém cheio de macarrão e de massa de tomate, etc. E elas eram pagas para cuidar das filhas dos vizinhos nesse armazém, elas eram pagas em comida. E depois veio o Teu Nome Veio de África. Na verdade, todos os filmes que eu fiz são em cima de experiências que eu vivi muito intensamente, emocionalmente, não são coisas que me tocaram. Aí eu vivi 8 anos com um rapaz que era filho de santo feito, então eu vivi muito dentro de casa de candomblé, sou equede feita de candomblé. Aí anos depois de já estar ali na lida, 7 anos eu acho, eu digo, vou fazer um filme sobre isso. Isso tem uma história incrível. Não é uma história incrível, as pessoas precisam saber o que é isso, né? Porque era uma época que ainda candomblé é coisa de mistério, é coisa de Exu, é coisa do mal, né? Então trazer... E aí eu fiz Teu Nome Veio de África. Esse foi o primeiro que foi para Havana. Aí foi para o Festival de Havana. Eu achei uma foto bonitinha de eu lá no Festival de Havana, novinha, levando o filme. Mas... E aí, como é a história do filme? É feitura de santo de uma menina, está jogando búzios com o pai de santo, aí o pai de santo diz que ela precisa fazer, ela estava sido feita na Umbanda, mas aí ela ficou cheia de erisipelas e de coisas na pele, não sei o quê. Eu fui ver o pai de santo e disse: não, você não é de Umbanda, você é de candomblé. Aí acompanhou a feitura, aí eu acompanhei a feitura dela toda, não dentro do roncó, porque o roncó é o lugar onde realmente não pode entrar. Mas tudo que estava em volta, todas as irmãs de santo, sabe, costurando as saias dela, das muitas saias, né, que você vai ter, fazendo a comida e...
Qual vai ser o filme de ficção? Se chama Feliz Aniversário. Eu fiz o roteiro, fiz a decupagem, mas se você me perguntar qual é a história de uma velhinha que faz aniversário, aí junta a família, eles brigam entre eles, e aí aparecem todas as invejas e todos os sentimentos intensos. Currículos, Marilisa, produção e direção. Deixa eu ver de trás para frente. Creche Larro, primeiro, Teu Nome Veio de África, segundo. Cidadão Jatobá. Cidadão Jatobá, não posso não falar dele, porque é o filme mais importante que eu fiz na medida que foi para Cannes, entende? Fez toda aquela... Então é um filme de 14 minutos que eu fiz quer dizer, um documentário que ficou com 14 minutos, que eu filmei em 16 no Xingu, com os índios Walapiti e os Cuipuro, e aí ele foi para 35, foi para cinema, foi para Cannes, né? Isso é o Cidadão Jatobá. Rio da Cruz foi esse que eu fiz para o estado da cidade do Rio de Janeiro. John Collier. John Collier é um filme que eu fiz nos Estados Unidos, porque eu morei 10 anos nos Estados Unidos, eu estudei antropologia lá, e esse John Collier foi a pessoa que criou a disciplina de antropologia visual, nessa escola onde eu estava estudando em São Francisco. E aí eu fiz com um outro amigo, que tinha sido aluno dele também, mas quem dirigiu o filme fui eu, mas documentário também. Documentário biográfico de um fotógrafo americano, portador de deficiência física, que o levou a deixar uma marca profunda na história visual do seu país. Eu botei aqui. Depois tem Basta, que foi um filme que eu fiz quando eu voltei da China, que eu fui para a conferência, uma quarta conferência Mundial das Mulheres. Quando é que foi? 1995? Basta, 13 minutos, não pus a data. Teve a quarta conferência mundial das mulheres em Huairu, na China. E aí eu filmei lá e depois fiz esse... É um vídeo curtinho também. Depois a Verdade de Mulher, que eu te falei sobre violência contra a mulher. Depois Ciranda de Bambu, isso eu fiz para o meu irmão que trabalha com bambu. Depois outro que eu fiz que não me... Aqueles filmes que você não entra de coração, né? Foi encomendado para a Universidade de Economia Solidária na América Latina. Era um seminário que tinha sobre economia solidária, uma coisa nova na época. Não estou botando os anos aqui, não sei que ano foi. Então não sei, isso eu vim ver o ano para você, não sei te dizer. Mas é isso. Então o currículo é isso, quer dizer, eu não tenho um currículo extenso em cinema. Eu fiz 10 filmes, o que tem aqui? Você tem mais filme que o Tarantino. Estava com som alto Tava com demais. som. Foi o som da TV que saiu, né? De que marca é isso?